Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo nesta sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Sextou e acabou novembro, né? Segunda-feira já iniciamos aí o último mês do ano. Já pensou? Passou rápido, né? Mas vamos lá sem delongas aqui para saber o que nós temos de mais importante para essa sexta-feira. Bom, por possível ofensa a garantias constitucionais, a Justiça suspendeu o processo de impeachment aberto contra o prefeito de Colinas, né, o Josemar Casarim. Vamos ver o que diz aqui a nossa matéria. A decisão do juiz José Roberto veda a prática de qualquer ato processual, inclusive a votação de relatório final sob pena de multa diária no valor de R$1.000, limitado inicialmente a R$100.000. Né? É um pedido de liminar que feito pelo próprio Casarim e que foi atendido aí, né? Em resumo, o magistrado concorda com o Casarim sobre a possível ofensa a garantias constitucionais básicas. O juiz elenca os vícios citados pelo prefeito, como a ausência de publicação dos atos relevantes do processo, a afronta ampla defesa ao contraditório em razão de notificação para comparecimento em prazo inferior às 24 horas exigidas e a não redesignação da audiência de instrução, bem como dúvidas quanto à autenticidade formal das peças processuais com chaves de verificação alheias ao poder legislativo. Então, aí sobre a situação da Câmara de Colinas, que tem um processo de impeachment contra o Casarim, a Câmara se manifestou por nota, né, e diz o seguinte, que já determinou a suspensão do processo aberto contra o prefeito Casarim e garante que cumprirá integralmente a ordem. Apesar disso, afirma causar estranheza o fato de não ter sido ouvida no processo antes da determinação da suspensão, especialmente pelo fato de que todos os prazos legais e procedimentos foram rigorosamente cumpridos durante a tramitação do processo até este momento. E por fim a Câmara diz que vai recorrer dessa decisão. Eu tenho dito, né? Eu lembro que eu falei aqui algumas vezes, bem antes desse fato, que eu vejo muito assodamento em CPIs no interior do estado e que sempre são derrubadas aqui pela justiça, né? E me parece que houve aí alguns atropelos, apesar que o presidente está dizendo que não, ou a Câmara está dizendo que não, mas a decisão do juiz aí aponta algumas questões aí que mostram que alguns prazos não foram respeitados, publicações, etc, etc. É preciso, não adianta ir com sede ao pote. O processo de impeachment precisa seguir rigorosamente a todo o trâmite legal, porque senão o prefeito consegue anular pela justiça, como foi esse caso aqui, que eu já tinha previsto lá atrás, tá? Bom, o governador no exercício, Laures Moreira, ele indicou o procurador Marco Antônio Modes para procurador-geral de contas a partir de 2026. É aquela lista tríplice que tinha sido definida, né? E aí agora tem então aí o doutor Marcos Antônio da Silva Modes, que vai ser o novo procurador-geral de contas do Estado, ok? Lá no Tribunal de Contas do Estado. Bom, o consórcio do Vale do Araguaia repudia a saída de Neivon Bezerra da Secretaria da Regional de Ensino da região lá do Vale do Araguaia, considerando injusta, desnecessária e profundamente prejudicial. Veja só, o consórcio intermunicipal Vale do Araguaia repudiou a decisão do governo estadual de exonerar Neivon Bezerra de Souza da Superintendência Regional de Educação de Paraíso. O grupo é formado por 19 municípios, considera a demissão injusta, desnecessária e profundamente prejudicial à continuidade das políticas educacionais, visto que a região tem o terceiro melhor desempenho entre as superintendências regionais, ok? Enfim, mais uma questão aí, já tivemos um outro fato aí, o repúdio que o Sindicato dos Policiais Civis fez em relação também à exoneração da Nadir Nunes Dias do cargo de gerente de desenvolvimento de políticas de segurança, e a Simpol, né, viu isso também como um ato de perseguição. Enfim, pessoal, são cargos políticos, né, e aí exige, logicamente, uma identidade política, né, isso precisa ser considerado.
Os aliados do governo Laurez já me cutucou aqui, falou, não, mas que esses prefeitos do Vale do Araguaia são todos aliados da Dorinha. Tem essa questão também, né? Que é a pré-candidata a governadora, possível, provável adversária do Laurez nas eleições do ano que vem. Enfim, mas de toda forma aí a manifestação de ambos os lados agora precisa entender isso. São cargos de confiança do governador, não dos prefeitos, não do sindicato. E isso aí é importante levar em consideração e de toda forma é isso, né? São cargos de confiança, não tem como ser diferente, ok? Vamos lá. Deixa eu deixar isso aqui por último, que eu quero falar sobre isso aqui. Bom, o Estado fala em irregularidades de mais de 25 milhões e prepara novo programa para substituir o jovem trabalhador. A RENAPS garante ter seguido todas as regras acordadas. Aqui é aquele programa Jovem Trabalhador, que tem sobre quem coordena é a RENAPS, né, que é contratada pelo governo. E olha lá, o governo estadual preparou o lançamento do novo programa de capacitação profissional da juventude tocantinense. A iniciativa irá substituir o Jovem Trabalhador, iniciado em 2023, no governo Vanderlei, e que encerra os serviços em novembro, agora está encerrando esse mês, né? Conforme o executivo, o novo projeto irá contar com a parceria de instituições como o Senai, por exemplo, ok? Bom, o que diz o governo? O governo está dizendo o seguinte, ó, a decisão de do governo de lançar um novo programa acontece após a identificação de supostas inconsistências no contrato da Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, a RENAPS, empresa que executava o Jovem Trabalhador. Documentos da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, aos quais a CCT teve acesso, afirmam que uma fiscalização identificou 16.929 registros de frequências pendentes entre junho de 2023 e setembro de 2025, conforme o Estado. Caso confirmada essa inconsistência, o impacto financeiro pode chegar a 25 milhões e 700 mil reais. É muito dinheiro. A RENAPS foi notificado pelas setas e argumentou que o contrato prevê o controle e envio das folhas de ponto referentes às atividades práticas dos jovens, seria atribuição do governo estadual e por isso entende que não se pode implicar esse dano presumido alegado pelo governo. Apesar da resposta, a SETAS oficiou a Controladoria Geral do Estado para conhecimento e adoção de providências cabíveis, em especial quanto à instauração de tomada de contas especial, caso se verifiquem os pressupostos legais para deflagração. Em nota para a coluna do CT, a RENAPS, que sob o nome de DEMAR, informou ter sido notificado oficialmente na quinta-feira sobre a decisão da SETA de não dar continuidade ao programa. A entidade garante ter cumprido o contrato firmado pelo Estado e que seguiu todas as regras acordadas. Manteve seu papel de forma transparente, ética e profissional, reforça. No texto, a organização também afirma que as inconsistências apontadas dizem respeito a tarefas que eram de responsabilidade do próprio, no caso aí, governo, né? Então aí essa situação dos dois lados comentando, né, é grave, são 25 milhões possível, né, boa possibilidade de um impacto financeiro de 25 milhões, são 17 mil ausências de confirmação de presença, enfim, isso precisa ser bem averiguado, tá bom? Antes de qualquer pré-julgamento. E para a gente terminar, vamos aquele assunto indigesto. Quando fala Congresso Nacional. O Congresso Nacional é um assunto indigesto. É o pior congresso da história da República, da monarquia. Nós nunca tivemos um congresso tão ruim, tão baixo, tão desqualificado como nós temos o Congresso Nacional hoje. E agora, ele aprovou esses tempos atrás o PL da devastação, em meio à COP30, quando o Brasil está tentando parecer sério em relação à questão ambiental, apesar que o governo Lula também autorizou aquela questão do petróleo, de exploração de petróleo lá no Amazonas, que é outra coisa extremamente questionável também. E agora ele também teve essa PL de devastação que faz libera geral. É um libera geral, cada um faz o que quiser, o cara faz uma autodeclaração de que tá tudo regular. Ó, eu declaro que aqui na minha fazenda tá tudo regular, que eu posso fazer o que eu quiser. Basicamente isso. É uma palhaçada com um congresso que não tem compromisso com o Brasil. A bancada do Tocantins inteira votou contra os vetos do presidente Lula.
Como disse uma especialista que eu escutei um tempo atrás, ela falou que o projeto era muito, muito, muito ruim e com os vetos do presidente só ficou muito, muito ruim. Mas é ruim do mesmo jeito, mas o veto deu uma melhoradinha, ó, remediada. E aí vem o Congresso, pior Congresso da história do país. Gente, não tem compromisso, não tem espírito público, não tem envergadura para ser deputado, para ser senador, não tem. E tá lá, votou para derrubar desses vetos e manter o projeto que assassina o meio ambiente, que não tem a mínima responsabilidade com o meio ambiente, não tem o mínimo compromisso com o meio ambiente, não tem a mínima sensibilidade com o futuro da humanidade, nada, é zero. É um agente sem escrúpulo, sem qualquer preocupação de ordem ambiental, de ordem social, nada, nada. Se é a favor do trabalhador, vota contra. Se é a favor do meio ambiente, vota contra. Não tem compromisso com o país. Como disse uma entidade aqui, que se manifestou contra, o Congresso virou as costas para o Brasil. E faz tempo, esse Congresso está de costas para o Brasil desde o início. É horrível, gente. É horrível. Nós precisamos renovar 100% esse Congresso ano que vem. Não dá para votar em ninguém que está nesse Congresso. Principalmente esses que estão votando dessa forma. Não vote a favor. Tire, trabalhe para tirar essa agenda do Congresso Nacional. Essa gente é contra o Brasil. Essa gente é contra o brasileiro. Essa gente é contra a inclusão social, a distribuição de renda. Essa gente é contra um Brasil civilizado. Essa gente é inaceitável, inadmissível que a gente tenha deputados e senadores desse nível. É inadmissível. É uma gente horrorosa. Eu não voto nessa gente para nada nessa vida. Para nada. Porque é um absurdo, gente. É um absurdo. O que esse Congresso fez é um negócio assim maluco. Não é só isso aqui, não. Isso aqui é uma das demonstrações, sabe? Tentei lembrar também da PEC da bandidagem, que só não aprovaram porque a população foi à rua. E, como disse o Ulisses Guimarães, na época que o Congresso valia alguma coisa, a única coisa que o político tem medo é povo na rua, e aí recuaram. Mas se não, tinha aprovado, porque eles não têm vergonha na cara, não tem escrúpulo, não tem nada. Nada, não tem preocupação nenhuma. Estão lá para fazer negócio, estão lá para legislar em causa própria, para defender a elite que banca eles, e da qual eles fazem parte, que é outra questão, você trabalhador, que vota na elite, só elege gente de elite para o Congresso Nacional, para a Assembleia Legislativa, e depois eles colocam o mandato à disposição dos ricos, dos bilionários, favorecer eles mesmos. No caso, por exemplo, grande parte agropecuarista, estão se favorecendo do desmatamento, enfim. É uma gente horrorosa, horrorosa. Eu não ligo que não gosta de mim, não quero que goste de mim. Não precisa gostar de mim, não. Não faço questão que vocês gostem de mim. Mínima questão. Não dou a mínima para vocês. Eu não voto em vocês. Vocês não são dignos de voto. Vocês são contra o país, vocês são contra a população, são contra a distribuição de renda, são contra a justiça social. Eu não quero a amizade dessa gente. Essa é a minha posição. Gosta ou não gosta, o problema é seu. É assim que eu penso, tá bom? É lamentável, mais uma vez, terminar a semana desse jeito, mas esse Congresso me tira do sério. É um Congresso horroroso, é uma gente desqualificada, fora de escrúpulo. Não tem escrúpulo nenhum essa gente aí. Tá? Grande parte, inclusive, devia estar na cadeia. Não é à toa, né, que nós temos aí 3 foragidos que continuam recebendo. Merece. Você vai dizer, tinha que caçar. Não, se tivesse ética, moralidade desse Congresso, tinha que caçar. Mas como não tem ética, não tem moralidade desse Congresso, eles fazem jus a ter 3 foragidos, 3 bandidos foragidos como membro dele, porque são iguais a eles. Da mesma laia, tá bom? É isso que eu penso. É lamentável que o nosso final de semana seja melhor e vamos renovar esse Congresso. Não reeleja ninguém que está no mandato. Eu não voto em ninguém que está no mandato. Não vote, não reeleja essa gente inescrupulosa. Essa a minha posição, tá bom? Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. E convido você novamente, seja nosso parceiro no CCT Mais Independente, para a gente ter esse jornalismo aqui, ó, que fala, que não tem medo, não tem medo de cara feia, não quer amizade dessa gente, não quer nada. Eu quero defender o que eu acredito, que é a democracia, justiça social, o Estado do Tocantins e esse Brasil cansado de 500 anos dessa elite maldita representada por esses deputados e senadores malditos que legislam em causa própria, que estão lá para fazer negócio, para se enriquecer. É isso que essa gente está fazendo lá. E nós precisamos mudar esse país. Seja nosso parceiro. As informações estão aqui nesse vídeo e também no site. Um abraço a todos e até a próxima.